Muito boa noite, bem-vindos. Queria falar com vocês hoje, Bezerra Hashem, o tópico do shiur de hoje, algo que nada mais, nada menos fascinante. Uma pequena introdução que eu acho que é algo bárbaro e já vale aqui uma atenção magnífica, é o seguinte, meus queridos. Cada geração usa uma roupa diferente da geração passada. Uma vestimenta, exemplificando. Se a gente pegar a roupa de hoje e comparar com a roupa da geração passada, se hoje nós usarmos a roupa de 20 anos atrás, talvez seria bonito para a festa de Purim, talvez algum desfile de fantasia. Mas a roupa de antigamente não vai mais para hoje. O carro de antes ficou demodé hoje. As festas mudaram e bastante, as roupas mudaram. É importante notar que isso é só um reflexo pequeno e lembrar que nós também mudamos. Viver hoje, como a gente vivia há muito tempo atrás, é algo completamente errado educacionalmente e, na verdade, nada saudável. Nossos sábios falam para a gente algo impactante, diz Shlomo Amelech, Hanoch lenar al pi darko, o famoso pasuk. A gente precisa educar aquela pessoa, mesmo a nós próprios, nos tratar ou tratar os outros da forma com a qual ele ou ela ou nós somos. E não conforme eu gostaria que ele fosse ou ela fosse. O Rebbe de Slonim fala uma anotação muito importante e fala que igual que a gente tem que tratar cada pessoa do jeito que ele ou ela é, assim também cada geração tem que ser tratada diferente. E onde a Torá se encaixa com isso? A Torá ela é única. A Torá ela é única, mas ela é applicable para qualquer geração. Por conseguinte, a gente precisa encontrar dentro da Torá o que conversa com a geração de hoje, porque presta atenção, o que falou com a geração do ano passado, ou de 5 ou 10 anos atrás, antigamente eu diria 100 anos atrás talvez, mas o que falou com a geração de 10 anos atrás não conversa mais com a geração de hoje. A gente precisa se atualizar constantemente, ver qual que é, no português, claro, a pegada da nova geração e lidar com ela dentro da Torá, conforme o que a Torá tem a dizer para a geração de hoje. Eu queria começar por Avram Avinu e ver algo fascinante. Avram Avinu foi o primeiro dos homens, aquela locomotiva chamada Bnei Israel, ele foi o primeiro maquinista daquele trem chamado Bnei Israel, povo Yehudi, e a gente toca para hoje em dia. Olhem que curioso, pessoal. Vamos tentar vivenciar um pouquinho a história de Avram Avinu. Se a gente olhar no Rambam, com M, no primeiro capítulo das leis de Avodah Zarah, de idolatria, o Rambam tem, se não me engano, 4 leis nesse capítulo, e são leis que vale a pena a gente ler dentro, é algo fascinante. Cada vez que eu leio essas leis, eu fico fascinado do jeito que o Rambam explica como começou a idolatria, um pouquinho do que é idolatria, e onde Avram Avinu se encontrava no meio desse mundo idólatra. A Avodah Zarah era algo que era normal na época de Avram Avinu. Inclusive está escrito que a tentação por a idolatria naquela época, algo que a gente não entende mais hoje em dia, porque nossos sábios fizeram Black Friday, uma liquidação, cortaram as asinhas do Yetzer Hara de idolatria, mas era algo assim sedutor. Então, o mundo inteiro fazia idolatria. Quem era mais religioso provavelmente ia mais nas casas idólatras e quem era menos ia menos, mas todo mundo fazia idolatria. Todo mundo sem exceção. E incrível que se a gente for olhar como que Avram Avinu saiu desse mundo idólatra onde seu pai fazia idolatria, inclusive Avram Avinu, ele próprio quando pequeno também fazia idolatria. Então a pergunta, meus queridos, é como que Avram Avinu saiu de um mundo idólatra para um mundo agora monoteísta? Avram Avinu foi o primeiro homem a redescobrir Hashem, não a inventar Hashem, porque Hashem existia para Adam Arishon, daí por diante, mas no mundo que ficou 10 gerações de Noah até Avram Avinu, sem lembrarem que existe um só Deus, havia algo chamado idolatria, Avram Avinu foi o único homem 10 gerações a redescobrir Hashem. A pergunta é como? Se mesmo ele fazia idolatria junto com a família, e o que ele fez para chegar nesse degrau? A resposta que o Rambam traz para a gente é algo fascinante. Ele conta para a gente que, diferente do que a gente imagina que Avram Avinu foi lá e mudou algo, o Avram Avinu começou aqui, 2 anos depois chegou lá, o Rambam conta para a gente, meus queridos, que Avram Avinu demorou 30
37 anos, isso mesmo, que a gente acabou de escutar agora, 37 anos para ir de ponto A a ponto B. Ponto A é o ponto da idolatria, ponto B é chegar no conceito chamado eu sou convicto monoteísta. Inclusive, a gente pode entender por que demorou 37 anos, porque tenta imaginar como que é difícil para mudar algo que a gente aprende em casa. O que a gente aprende em casa, a nossa cultura familiar, é algo que vive com a gente. A cultura familiar de Avraham Avinu era fazer idolatria. A cultura da escola de Avraham Avinu é idolatria, do bairro, do jogo de futebol, da cidade e do mundo. Ou seja, idolatria era um must. Os pais de Avraham Avinu, quando ele mudou o caminho, ficaram com vergonha dele. Os amigos, ele não tinha mais nenhum, porque todo mundo já pensava diferente dele. Avraham Avinu foi uma pessoa que se afastou de todo mundo porque ele descobriu algo que ninguém havia descoberto. E a pergunta é a seguinte, pessoal: como Avraham Avinu é chamado pelos nossos sábios? Avraham Avinu é chamado pelos nossos sábios Avram a-Ivri. A gente traduz no português Abrão, o hebreu. A palavra hebreu não diz nada, talvez faz parte de uma nação, ou diz muito pouco do que essa palavra tem a dizer de verdade, porque a palavra Ivri em hebraico quer dizer ever. Então, nossos sábios contam para a gente algo espetacular, que Avraham Avinu estava de um lado do rio, como se fosse, e o mundo inteiro do outro lado. Quer dizer, Avraham Avinu demorou 37 anos para levar essa transição de sair sozinho do que todo mundo estava fazendo para ser diferente, por uma convicção verdadeira que ele teve. Avraham Avinu foi o homem que provavelmente sofreu o maior bullying da história. Sem nenhum amigo, sem ninguém gosta de mim, sozinho. Avraham Avinu foi all alone para descobrir Hashem. E a pergunta é como que ele chegou de forma saudável nessa ideia? Porque a gente vê, porque eu falo de forma saudável, que atitudes que são mirabolantes, e a gente vê a pessoa um pouquinho, talvez a palavra correta ou não, é alucinada, não normal, isso não é o que Hashem quer. Hashem quer que a gente se comporte, mude para melhor, mas de forma saudável. E a pergunta é como que Avraham Avinu chegou de forma saudável, que é muito importante, a ser o que, virar o que ele virou. Como a gente sabe do saudável? Porque a gente sabe que Avraham Avinu criou um povo, criou uma nação, criou uma família. Se a gente for de uma família, uma nação, um povo, do jeito que ele criou, tinha que ser algo saudável. A pergunta é como que ele fez isso de forma saudável. É fascinante, se a gente olhar, o Rambam, ele conta para a gente mais uma vez, nas leis de Avodah Zarah, o seguinte: ele dá um mergulho como se fosse um raio-x no intelecto de Avraham Avinu. Rambam conta para a gente, queridos, o seguinte, que Avraham Avinu foi o primeiro escritor. Avraham Avinu escreveu suas convicções e passou ela para Yitzhak, e por conseguinte Yitzhak passou para Yaakov. O primeiro escritor do mundo foi Avraham Avinu. Se a gente olha o Rambam de forma tranquila e pausada, a gente descobre que Avraham Avinu foi o primeiro homem a pensar. O que fez Avraham Avinu mudar, depois de 37 anos de o quê? Pensamento, ele mudou ou chegou do outro lado. Eu sempre imaginava que Avraham Avinu pensou, isso fez ele mudar. Eu acho que tem mais um ponto hoje que me veio à cabeça quando estava preparando o shiur nessas últimas semanas, que Avraham Avinu pensou, refletiu, se convenceu e agiu conforme este novo pensamento, essa nova ideia que ele chegou à convicção. Porque pensar, talvez algumas pessoas pensam. Agora, quando o pensamento obriga a gente a se comportar diferente do que a gente está acostumado, é muito difícil mudar. E levar o pensamento adiante é algo incredible, maravilhoso, algo heróico. Foi isso que Avraham Avinu fez. Muitas vezes a gente tem algum pensamento, a gente sabe que tem algum comportamento errado, mas algum vício que a gente tem, fala, olha, é mais tranquilo ficar assim e não mudar. Avraham Avinu foi a única pessoa, desde Noah até Avraham Avinu, houve 10 gerações, assim está escrito no Pirkei Avot, e Avraham Avinu demorou 10 gerações, foi a única pessoa nessas 10 gerações que pensou, e depois teve a convicção, não teve medo de levar esse pensamento adiante e agir conforme.
foi a única pessoa no mundo, não era que poucos, a única pessoa no mundo a pensar e levar esse pensamento adiante e agir conforme. Ou seja, meus queridos, tem algo muito interessante aqui. Hoje em dia, quando se fala a palavra pensar, já é algo difícil. Por quê? Porque a gente tem tantas distrações, celular e mídia, e faz a gente, quando a gente tem um minuto, a gente já mergulha dentro do smartphone. Mas hoje, mais ainda, com a inteligência artificial tomando conta do planeta, e cada vez mais sofisticada e mais precisa, ainda tem muito a melhorar, mas já caminhou muito. Por que nós precisamos pensar? Se a gente coloca uma informação, em poucos segundos ele organiza, desorganiza, cria, soma, multiplica, faz quase que tudo. E falta pouco, talvez, para fazer tudo, ou bem perto de tudo. Então, o que faz é que a gente queira pensar? É um challenge muito grande hoje pensar. Na verdade, o caminho que Avraham Avinu descobriu Hashem foi através do pensamento e não ter medo de onde o pensamento poderia levar ele de forma saudável, tranquila, que demorou 37 anos. Mas, para nós, pessoas comuns, com todo respeito, tirando 1 ou 2% no máximo da nação, que são gênios, o pensamento, na verdade, não é a sintonia que conversa com a nossa geração. Hanoch Lenar al-Pi Darko, a gente mencionou, igual que a gente tem que cuidar de cada pessoa conforme ela é, a gente tem que cuidar de cada geração conforme ela é. E hoje, a palavra pensar não é muito chamativa. Se a gente olhar, meus queridos, olhem que interessante. A gente olha, por exemplo, para histórias da Segunda Guerra Mundial. São histórias que impactam a gente, até hoje. E quando a gente escuta de pessoas, por exemplo, que cumpriram Shabat dentro dos campos de concentração, o que mais me chama a atenção é como eles sabiam que dia da semana era. Fora cumprir Shabat, ninguém tinha smartphone, smartwatch, nada. Eles tinham um smart head. Pessoal, como que uma pessoa sem calendário, sem nada, lembra que dia é Shabat? Só tem um jeito. Cada dia que acordava, falava hoje é terça, e andava com essa informação na cabeça. Escurecia, iluminava o dia de novo, falava para si mesmo, hoje é quarta, e não podia parar de contar nunca, porque se perdesse um dia, ou se talvez se confundisse, nunca mais ia saber quando é Shabat. Pessoas que, na verdade, tinham uma preocupação, Hashem na cabeça deles, naquelas situações piores do que horríveis. Como faziam Sukkot, Pesach, Matzah no campo de concentração, pessoal. Fazer uma mini sukkah para poder ficar um segundo lá dentro e lembrar um pouquinho mais de Hashem. Netilat Yadayim, são histórias que impactam a gente. Mas, talvez não impactam tanto a nossa geração. É algo legal, é algo que a gente fala uau, mas não sei se faz a gente mudar. O caminho de Avraham Avinu foi o caminho do pensamento. Eu não sei se esse é o caminho que é o challenge que muda uma pessoa hoje em dia sozinho. O caminho que nossos heróis na Segunda Guerra tiveram, que foram aqueles atos de bravura, não acho que é o caminho que em grande parte conversa com a geração. Então a pergunta é, meus queridos, se o caminho de Avraham Avinu, que foi maravilhoso para ele, a gente bebe da água que Avraham Avinu nos trouxe, que foi o intelecto, o caminho da bravura, que a gente também se impressiona, mas não é o que conversa com a nossa geração. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês agora, refletir junto comigo, é o que conversa com a nossa geração hoje em dia? Pergunta difícil demais. O que conversa com a nossa geração hoje em dia? A nossa geração, o que ela é maravilhosa, mas tem o challenge da nossa geração. Eu queria hoje sugerir algo para vocês, vejam se vocês concordam comigo. Olhar um pouquinho para fora, para ver quem é a nossa geração, e daí a gente pode voltar e ver o que a gente pode aprender de tudo isso. O que a gente vê uma pessoa, por exemplo, se a gente imagina uma pessoa que ela está convicta hoje de qualquer coisa, independente porque ela ficou convicta, a gente vê daqui a um segundinho, se Deus quiser, essa pessoa ela vai até o fim, porque ela tem uma certa convicção. A gente vê muitos ismos no mundo hoje, cada pessoa hoje tem um trend novo, e não faltam trends aí no mundo, e essa pessoa quando decide algo, ela vai até o fim, e a vergonha nem aparece, que às vezes é horrível. Mas
Um exemplo muito fácil que nós brasileiros e brasileiras conseguimos ver é o seguinte: futebol. Independente se a gente gosta muito ou pouco, a gente tem que aprender, e de tudo dá para aprender. Quando a gente vê alguém que ele é torcedor de tal time, não vou falar o time porque pode ofender um e agradar outro, mas tenta imaginar qualquer time, meus queridos, e fala: olha, eu sou tal time torcedor roxo, tá bom? Quando o time joga na chuva, ele vai no estádio. Quando tem final ou semifinal que tem dificuldade para pegar o metrô, chegar até o estádio, ou chegar algumas horas antes se estiver chovendo, o torcedor também vai no estádio. Não só isso, que ele vai lá apertado no metrô, ele chega lá suado, não é a coisa mais agradável do mundo, mas ele ainda paga para, entre aspas, sofrer. Né? Fica na chuva, espera, ou no sol, 1 ou 2 horas antes do jogo começar, depois na saída, até achar o jeito para voltar para casa, aquela bagunça na saída. Quer dizer, parece, se a gente olhar de longe, a gente fala: meu, o cara está pagando para sofrer. Mas o torcedor, que ele é roxo, ele não abre mão disso. Ele sonha com isso. Tenta só imaginar se a gente conseguisse passar esse sonho, esse amor, essa convicção para outros valores que a gente gostaria que esse jovem ou essa jovem tivesse. A gente seria a escola mais feliz do mundo, mais bem-sucedida do mundo. E o que faz uma pessoa que, por exemplo, gosta de música, ir num show? Outro dia estava passando aqui perto do estádio do Pacaembu, vi que estavam vendendo algum ingresso para alguma coisa, e tinha cabanas de gente dormindo, e eu perguntei o que era isso. Falaram: não, porque amanhã vai vender o ingresso, a gente já quer ficar na fila, porque amanhã a fila vai estar muito grande, talvez a gente não consiga comprar o ingresso de tal show de música, que eu nem lembro quem era o cantor ou a cantora, não sei. Mas a ideia que tem aqui, pessoa, é impactante. A pessoa é capaz de, num jogo de futebol, ou outro exemplo, num show de música, chegar horas mais cedo para comprar o ingresso. Outro dia, inclusive, eu estava no carro e eu estava escutando as notícias, aqueles 4, 5 minutos diários para saber que é muito importante o que está acontecendo no mundo, e de repente eu vi que eles estavam mencionando que tinha algum site que vende tickets para entrar num show de música, ingresso, e muitos customers estavam reclamando que eles ficaram mais de 1 hora no site e de repente caía o sistema, e quando caiu o sistema ele voltava para o último da fila, ele voltava para o site de novo. Então o pessoal lá estava reclamando que ficou horas e horas e até agora não conseguiu comprar o ticket para poder entrar o ingresso para entrar naquele show de música rock ou sertanejo ou o que for. Mas olha que interessante, pessoal. A pessoa fica horas para chegar em algum lugar. Avraham Avinu ficou horas, sem comparação, dias e anos com uma devoção. A devoção dele veio através do intelecto. Na época da Segunda Guerra era bravura. E hoje, o que faz a gente chegar aqui? E o que a gente aprende das músicas, dos shows e dos jogos de futebol? A gente tem que ser sábio, não sabe, aprende de tudo. Sem comparação, óbvio, né, nos devidas proporções, mas aprender a gente sempre precisa. A gente sabe que na época dos romanos, por exemplo, estudar a Torá era um crime. Rabi Akiva, o que ele fez? Ensinou a Torá. Não só estudou, como também ensinou. E como que é possível que um homem fez algo desse naipe? Mas no fim Hashem sempre ajuda, certo? No fim Hashem sempre ajuda, é indiscutível. Mas a história de Rabi Akiva, como a gente conhece, ele terminou morto por ter ensinado Torá em público. Esse foi o fim dele. A resposta, meus queridos, é o seguinte: quando a gente acredita e se orgulha de algo, a gente vai além. Na geração anterior, o intelecto convencia a pessoa. Hoje o pensamento é difícil a gente se concentrar com tantas distrações. A bravura, bonito, lindo, uau! Mas difícil impactar a gente hoje. Mas o fato que a gente acredita em algo, o fato que a gente se orgulha de verdade de algo, é só olhar para o mundo. A pessoa é orgulhosa por ser X, Y e Z, independente do que vem à cabeça de cada um de nós agora.
ela vai além por tudo que ela acredita, por tudo que lhe orgulha. Eu não tenho vergonha de ser XYZ, ou um bom torcedor nós né? Se for Corinthians, ou o que for, não é? Mas por quê? Porque eu sou de coração. Quando a pessoa vai no estádio de futebol, ele não tira a camisa, ele não tem vergonha, ele usa a camisa, ele vai com o refletor falando, eu sou de tal time, ele mexe assim porque é um orgulho. Quando a gente se orgulha de algo, a gente vai além. Rabbi Akiva se orgulhava de ser um Yehudi. Rabbi Akiva se orgulhava de ser uma pessoa que segurava a tocha da Torá. No livro de Shmuel Bet, no Navi, David HaMelech aparece dançando com a Torá. Ele dançou com a Torá de forma assim muito, vamos dizer assim, agitada, muito espontânea. No português claro, sem filtro. Michal, filha de Shaul, quando vê isso, ela era esposa de David HaMelech. Michal, filha de Shaul, era esposa de David HaMelech. Quando ela vê seu marido, mas vamos chamar ele de David HaMelech porque ele era o rei, ele tem uma certa imagem para passar para o povo, ela veio dançando com aquela empolgação total, muito, 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 muito high, na frente do Aron HaKodesh, na frente da Torá. Michal fala para o seu marido, que isso, é feio, você é um rei não pode se comportar dessa forma, alegre sim, mas sem filtro, não se comporta um rei assim, você é um exemplo para a nação. Por isso, diz o Talmud no Tratado de Brachot, Michal foi castigada. Diz a Agmará, Michal bat Shaul lo haya la yeled ad yom motah. Daí para frente, Michal, filha de Shaul, não teve mais nenhum filho, porque ela falou com David HaMelech de forma desrespeitosa. Mas como? Qual foi o erro dela? O marido dela estava dançando de forma sem filtro, muito agitado, muito high. Ele é o rei tem que ter uma postura. Como que o rei dançou full? Se ela foi castigada, teve um erro muito pequeno. Óbvio, a gente fala de pessoas grandes, o diz é pequeno, mas Chachamim conta para a gente aprender. Qual a resposta e qual o erro, meus queridos? Mesma coisa que a gente está falando, eu acho. Michal bat Shaul olhou para David HaMelech e falou, ok que você tem que estar feliz, mas tem limite para a sua felicidade, porque você é um rei, está todo mundo te olhando. David HaMelech dançou por quê? Porque David HaMelech estava tão convicto que aquele era o oxigênio dele e de Bnei Israel, e ele queria demonstrar isso para o povo, que ele falou, aqui não tem necessidade de ter, entre aspas, filtro em como dançar. Aqui, eu que sou um rei, eu preciso mais ainda ser um exemplo de como dançar. Porque quando nós estamos convictos de algo, eu acho que essa explicação para esse trecho do Tanakh, a gente vai além. A gente não para. A gente passa dos limites normais que a gente imaginaria de uma pessoa. É por isso que a gente não vê que David HaMelech foi apontado por ter feito algo de errado, e muito pelo contrário, Michal bat Shaul teve um pequeno deslize e foi castigada por isso. E quando a gente acredita em algo, a gente vai até o fim. Qual que é o primeiro Rashi da Torá, meus queridos? Acompanhem comigo um passo adiante. Qual é o primeiro Rashi da Torá? Rashi começa no primeiro passuco. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Rashi lê o passuco da seguinte forma, no começo da criação do céu e da terra. E conta que Hashem desenvolveu o mundo. O Rashi fala para a gente uma pergunta power. Por que Hashem começa a contar para a gente o começo da criação do mundo? De qualquer forma, quem já entende como que o mundo foi criado? O que nós já entendemos de Hashem? Difícil um ser humano entender como foram formadas as galáxias, como se criou. E mesmo quando a gente lê, é muito abstrato. A gente vê tantas explicações sobre a Parashá de Bereshit. Eu posso falar com certidão que é a Parashá que mais comentários tem, especialmente nos primeiros 30 psukim que falam da criação do mundo. É algo muito, muito místico, muito difícil da gente entender, nós, pessoas de carne e osso. Então a pergunta do Rashi é, por que Hashem conta sobre a criação do mundo se a gente não vai entender nada full? Rashi dá uma resposta. Rashi falou o seguinte, olha, vou contar para você uma coisa, diz Rashi. Rashi viveu no ano de 1100 mais ou menos da contagem laica, ou seja, 1000 anos atrás. Rashi conta para a gente o seguinte, aproximadamente 1000 anos atrás. Rashi falou o seguinte, olha, Hashem
percebeu que no futuro, nações, plural, vão vir reclamar da terra de Israel. Só por aí, pessoal, vou fazer um parênteses, já algo magnífico. Há 1000 anos atrás, diz Rashi, no futuro, que agora já virou parte da história, infelizmente, todo mundo quer a terra de Israel. Um lugar que se a gente der zoom no mapa mundi, não aparece, precisa dar muito zoom. Um país que é menor que o Ceará, menor que Maranhão aqui no Brasil, é um país que é menor do que um estado brasileiro. E tem uma sede de todo mundo querer aquilo, algo que é absurdo, incrível, anormal de se pensar. Rashi já falou isso há 1000 anos atrás. Voltando, fecha o parênteses. Por que Hashem conta pra gente sobre a criação do mundo? Pergunta Rashi, se a gente não vai entender nada, que é algo muito profundo e místico também existe lá. Diz Rashi para contar pra gente o seguinte: no futuro vão vir nações reclamar que a gente é da terra de Israel. E aí vão falar, olha, vocês saem daí? Ela é nossa? A terra de Israel é nossa. E qual a nossa resposta para eles? Disse Hashem, vou começar a Torá contando para o mundo que eu construí o mundo, eu criei o mundo, dizendo Hashem, e eu escolho para quem dá. Eu escolhi dar a terra de Israel para o povo Yehudi. Por isso que Hashem começa a criação do mundo falando de Bereshit, mesmo que a gente não consegue entender full como que o mundo foi criado. Isso é lindo, é comovente, e me permitam um patrocínio Hello Kitty, mas ainda assim, meus queridos, e aí? Thanks. Ou como se diz em árabe, shkoyach. O que isso me ensina? Hashem criou o mundo em Bereshit, contou pra gente como ele criou o mundo, para falar, eu criei o mundo, eu sou o dono do mundo, eu escolho para quem dá. Então no futuro as pessoas não vêm reclamar, saiba que eu escolhi dar para o povo Yehudi. Pessoal, tenta imaginar alguém que governa a nação israelense, falar para qualquer pessoa que está reclamando que ele quer ter o país inteiro ou um pedaço do país, falar, olha, aqui tem um Rashi, e desculpa, eu queria muito, mas eu tenho um Rashi, então abaixem as armas, é momento de paz porque tem um Rashi. Ninguém vai escutar e não vai mudar nada para ninguém. Então qual a mensagem? É porque Hashem começou a Torá com Bereshit, ainda não respondeu nada. Na prática, o que isso nos ajuda? No Oriente Médio, difícil apresentar um Rashi e resolver alguma coisa. Eu acho que não resolve. O fato é que ninguém fez isso até hoje. A resposta, meus queridos, é a seguinte. Não é para eles, é para nós. Repito, não é para eles, é para nós. O mundo não vai necessariamente concordar com o que o Rashi diz ou vai impactar, mas é para nós. Quanto convicto nós estamos que a gente pertence à terra de Israel e a terra de Israel pertence a gente. Se você acredita na Torá, lê Bereshit e saiba, Hashem falou, eu criei o mundo, eu escolho para quem eu quero dar. A pergunta é, será que nós concordamos com isso? Será que nós estamos convictos 100% com isso? Não é para eles, é para a gente. Olha que interessante, pessoal. O que isso muda? Muda porque é isso que a gente está falando agora. Quando a gente está convicto de algo, a gente está orgulhoso de algo, que é a palavra que fala com a nossa geração, aí sim a gente consegue agir diferente, a gente consegue ser diferente. Na primeira geração, na época de Avram Avinu, o primeiro estágio era o cérebro conversava, o intelecto, foi aí que Avram Avinu descobriu Hashem. Depois veio a época da bravura, de entrar numa câmara de gás dançando em Simchat Torah, como a famosa história dos Hassidim de Ger, que entraram na câmara de gás dançando e o nazista não conseguiu se conter. Falou para eles, seus idiotas, o que vocês estão dançando? Eles falaram, hoje é Simchat Torah. Ele falou, mas não tem Torá nenhuma aqui dentro. Ele falou, se não tem Torá, tem Hashem, a gente vai dançar com Hashem aqui dentro. O nazista ficou tão bravo que mandou eles saírem do campo e essas pessoas sobreviveram e contaram essa história. Foram atos de bravura. Esse é o segundo estágio. Hoje, a nossa geração, Hanoch Lenar Al-Pidarko, cada geração tem um challenge, tem que conversar com a geração do jeito que ela é. Qual que é? É a geração que o orgulho toma conta. Eu preciso estar
proud, orgulhoso do que eu sou. Hashem fala para a gente, eu estou com você. Be proud of being a Jew. Seja feliz, orgulhoso, preenchido de ser um Yehudi. É isso que conversa com a nossa geração e é isso que a gente tem que pilhar os nossos filhos, a nossa família, os nossos alunos e quem forem a nós mesmos. Pessoal, olhem que power. O Rebbe de Bluzhov, Rav Israel Spira, ele tem um episódio que ele presenciou, ele contou ele, que para mim, cada vez que eu leio ele, me faz tremer. E espero que faça vocês também no bom sentido tremer. Ele conta o seguinte, meus queridos. Ele passou pela época da Segunda Guerra e depois ele conseguiu ser salvo, e aí mais para frente contou essa história. Disse o Rebbe de Bluzhov o seguinte: havia na cidade de Bluzhov, onde ele morava, os alemães entraram e de repente deram um aviso, o seguinte: mulheres e crianças no centro da cidade. Começaram a gritar, e ninguém estava entendendo por quê, teve toda aquela comoção, aquele medo, foi todo mundo para o centro da cidade, na praça central da cidade se juntar lá. Os alemães começaram a agir de forma muito brusca e severa, e todo mundo já entendeu que era algo completamente desagradável, e aonde a história provavelmente ia parar. Os alemães falaram: a gente quer que vocês façam uma fila. E o Rebbe de Bluzhov estava presente naquele momento. Ele conta que as crianças e mulheres estavam numa fila e os homens estavam em outra, conforme a orientação dos alemães. E Marshemam Vezichra. Até que ele vê uma mãe sussurrando para as pessoas da fila, em Yiddish, a seguinte palavra: a messer. Traduzindo para o português, uma faca. Alguém tem uma faca? E o Rebbe de Bluzhov, como mentor das pessoas da cidade, mesmo naquela situação, se viu como obrigação de intervir. Ele chega para aquela mulher e fala para ela: não faça isso. Ela estava com um bebê no colo. A gente tem que viver até o último minuto da nossa vida. Terminar a nossa vida não pertence a gente. Não faça isso. Não procure uma faca. Agora, matar você e até o filho não é o que Hashem quer da gente. A gente precisa de força agora. O oficial nazista, quando vê o Rebbe de Bluzhov conversando com aquela senhora, literalmente a história aconteceu da seguinte forma: levanta a mão, dá um tapa mais forte do que aqueles tapas de novela, derruba o Rebbe de Bluzhov, e lá de cima, olhando com aquele orgulho para o Rebbe de Bluzhov no chão, fala para ele: o que vocês estavam conversando nesse momento que eu não pedi para vocês falarem absolutamente nada? O Rebbe de Bluzhov, caído no chão com dor, diz o seguinte: vou falar a verdade para o senhor. Se dirigindo ao oficial alemão: essa mulher pediu uma faca, ela quer terminar a vida dela e do filho dela. Eu expliquei para ela que nós, como Yehudim, temos que brigar pela vida, não contra a vida. E aí o oficial nazista, com aquele sorriso sarcástico, olha para aquela mulher Yehudiá e fala para ela: você pediu uma faca? Ela diz sim. O nosso rabino não está mentindo. O Rebbe de Bluzhov no chão ainda, óbvio que o oficial nada comovido com a situação do Rebbe no chão, levanta a mão e fala para o alemão, para os oficiais: tragam uma faca aqui. Os animais mesmo, oficiais animais alemães, trazem uma faca, brilhando, linda, para aquela moça. E o Rebbe de Bluzhov olha para aquela moça com lágrimas nos olhos, pedindo com seus olhos, sem poder falar: não faça isso. Aquela moça pega a faca e agora a fila inteira está olhando para ela. O alemão, os Yehudim e o Rebbe de Bluzhov no chão. Pega o bebê no seu colo
abre a fralda daquele bebê, olha para cima e diz o seguinte, e todo mundo falando para ela não faça isso, com os olhos, porque ninguém podia se comunicar. Mas o silêncio falava naquele momento. E a mãe daquele bebê, menino, olha para cima, olha para Hashem e fala o seguinte, Hashem, você me deu uma neshama pura. Eu vou te devolver uma neshama pura. E todo mundo vê ela abrindo a fralda da criança, pegando a faca, fala para ela, falando para ela, querendo dizer, não mata teu filho, não se mata. E a mulher fez o seguinte, falou as seguintes palavras, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ala milah, abriu a fralda daquela criança e fez o Brit Milá no filho dela. Todo mundo imaginou que ela ia matar o filho. Ela nunca pensou nisso. Ela falou, eu quero pegar essa Neshama que veio pura para o mundo, ainda não teve oportunidade de fazer Brit Milá, mas hoje é o 8º dia para entregar a Neshama de volta para o Criador. Porque quando a gente é convicto de algo, nas situações mais difíceis, a gente age de forma orgulhosa e vai até o fim. Porque eu sou Yehudi, eu sou Yehudiá, eu sou o que for, completem o que cada um é, e a gente age até o fim. E o problema é quando a gente não é nada, meus queridos. A gente precisa ser algo orgulhoso. A maior ameaça para o nosso povo, acompanhem comigo, um passo adiante, qual que é? Assimilação. Hitler, יימח שמו וזכרו, matou 6 milhões de pessoas, ou talvez mais, e quando falam 6 milhões eu fico até um pouco chateado, acho que até é uma palavra feia a palavra 6 milhões, porque cada uma pessoa tinha uma vida, tinha um sentimento, tinha um pai, ou um filho, tinha uma história. Eu não sei que são 60 pessoas, porque são 60 pensamentos diferentes. A gente não sabe o que são 60 mil pessoas, a gente nunca tenha visto 60 mil pessoas juntas. 600 mil, a gente nunca viu. 6 milhões, a gente não pode nem imaginar o que é isso. Hitler matou 6 milhões de pessoas. Triste demais. A assimilação, hoje, ela bate de 50% a 70%, ou seja, média 60%, de cada 1000 Yehudim, 600 em uma geração cessam de existir. 400 sobram. Quanto mais tempo passa, mais a gente perde gente. E de repente, pessoal, a assimilação faz o trabalho sozinho que os nazistas e יימח שמם quiseram fazer. E qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é, o que faz quando a gente tenha menos chance de se assimilar? A gente tem que respeitar todo mundo, mas assimilar a gente não pode. A resposta é, quanto mais eu estou orgulhoso do meu eu, quanto mais eu sei quem é o meu eu de verdade, menos chances da gente se assimilar. Porque se eu não sei quem eu sou de verdade como Yehudi, como uma Yehudiá, por que eu não vou me assimilar? O que muda? O que muda eu com ela comigo? É a mesma coisa. Olhem que interessante, pessoal. Nos Estados Unidos, eu procurei bastante, em 1920 a taxa de assimilação era 1%. 1920 são 100 anos atrás aproximadamente. 1% de cada 100 Yehudim, que é muito. Mas é 1%. De cada 1000 Yehudim, nenhum. Em 1944, essa taxa pulou para 2,6%. Cresceu mais do que o dobro, mas ainda era 2,6%. Em 1960, essa taxa cresce para 6%, o índice de assimilação. De 1960 para 1971, são 11 anos, a taxa vai de 6% a 31,7%. E hoje, a gente vai de 50%, 60%, 70% dependendo do local. Pessoal, tentem imaginar isso, quanto cresceu. O que aconteceu nessa época?
a gente foi se misturando cada vez mais, e quando a gente se mistura cada vez mais e vai vivendo a nossa vida por motivos, N motivos, a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver, a gente precisa construir, e a gente é bem aceito em países, diversos países, que é maravilhoso por um lado, mas o lado que a gente tende a perder sem querer é quando a gente não lembra quem nós somos, a gente acaba falando por que eu não posso casar com ele ou com ela, mesmo que ele é do meu povo. Qual a diferença? Se eu já não sou. Agora, se eu sou, não dá para casar com ele ou com ela. Alguém que torce para um time, ele é torcedor roxo, ele é orgulhoso de ser isso, ele nunca vai ir para o outro time torcer. A gente esqueceu, na nossa geração, quem nós somos. Hoje a gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer festa, em qualquer reunião de trabalho, qualquer mercado tem algum Yehudi que trabalha, qualquer indústria tem algum Yehudi, Baruch Hashem, que trabalha, que todos tenham sucesso, mas isso tem um bônus, e o outro lado é que a gente acaba esquecendo um pouquinho quem nós somos. A melhor resposta é: eu sou orgulhoso de quem eu sou. A vergonha pessoal é o que faz a gente ser cada vez menos. Saber o nosso valor não é arrogância. A arrogância é tratar os outros de forma inferior. Nós, sabendo o nosso valor, a gente tem que tratar os outros pelo menos igual ou melhor. Mas nós precisamos saber quem nós somos. E a máxima que houve há pouco tempo atrás, e hoje se faz mais perigosa, é: seja um judeu em casa e um homem na rua. A verdade é que nos nossos dias, onde o orgulho é o nosso linguajar, ela é muito mais perigosa do que sempre. Porque a mensagem que tem por trás é: faça suas obrigações, mas não faça isso com orgulho e faça um pouco escondido até. Na nossa geração, isso não funciona porque, como a gente começou no shiur, Hanoch lenar al pi darko, igual que cada pessoa precisa de um trato diferente, lema importantíssimo de educação, dos outros e nosso também, assim também a nossa geração precisa de uma linguagem 2.0. A gente precisa, seguindo todos os moldes da Torá sem mudar nada, mas procurar como a Torá fala hoje com a nossa geração. E a nossa linguagem, o nosso linguajar, meus queridos, é orgulho. Seja um judeu em casa e mais ainda um judeu orgulhoso na rua. Eu vou terminar com uma pequena historieta que significa e representa muito do que a gente está falando aqui, dessa Torá 2.0, de novo, sem mudar obviamente nada da Torá, mas ver como a Torá fala com a nossa geração, o nosso linguajar, algo interessantíssimo. Uma vez, um homem veio procurar o rabino e falou para ele: olha, quando eu saio na rua, as pessoas me chamam, me ridicularizam porque eu sou um Yehudi. E me incomoda muito isso. Aí o rabino falou: que interessante, eu moro exatamente no mesmo lugar que a senhora, ou que o senhor, a gente vive no mesmo lugar, e eu não tenho isso. E aí a senhora falou para o rabino: mas e por que quando eu saio me ridicularizam e para o senhor não fazem nada? Ó? Então ele disse para ela o seguinte, ou para ele, tanto faz, disse para ele o seguinte: olha, eu uso kippah, eu visivelmente sou um Yehudi, então ninguém me chama de Yehudi. Por que não? E porque quando você sai, do jeito que você sai, eles ridicularizam. Então o rabino falou algo power, falou o seguinte: olha, quando eu saio, e todo mundo sabe que eu sou um Yehudi, ninguém me chama de Yehudi, por quê? Porque sabe que eu não tomaria isso como um insulto, tomaria isso como um elogio. Enquanto que você, quando sai, se incomoda com isso, e é visível para todo mundo. Então as pessoas se aproveitam para te chamar de Yehudi ou de Yehudiá de forma pejorativa. Daqui a gente aprende algo power, pessoal. O que nós somos, a nossa convicção, o primeiro passuco da Torá, como a gente falou, Bereshit, não é para os outros, é para a gente. Quando nós vivemos convictos do que a gente é, óbvio que sempre respeitando os outros, mas sabendo quem nós somos, essa é a única linguagem que funcionou
nos poucos dias atrás, que funciona hoje, e que Bezrat Hashem funcionará para os nossos filhos, para nós mesmos e para toda a nossa família. Semana power para todos nós e que a gente possa sair daqui ainda melhor do que a gente entrou.